Bom, pessoal, prosseguindo aí do vídeo passado, onde a gente criou aí já uma estrutura de pastas, expliquei mais ou menos como é que funciona ali o controller, um service, e agora a gente vai partir para a criação ali do banco de dados, para a gente conseguir trabalhar com o banco de dados e fazer essa comunicação. Então, primeiro, para a gente começar, eu vou vir aqui na minha classe modelo do usuário, e a gente precisa fazer algumas coisas nessa classe. Ela não está pronta aqui para ser salva no banco, beleza? Por quê? A gente tem que sinalizar o Spring que essa classe vai ser salva no banco, para a gente converter essa classe em uma entidade para ser salva. E como a gente faz? Anotações, @entity é a primeira anotação, que a gente vai sinalizar o Spring justamente isso. Olha, Spring, essa minha classe vai ser uma classe de entidade que vai ficar salva no banco. Beleza? Beleza. Eu vou fazer outra anotação sozinha aqui, que é a @table, que é de tabela, que a gente vai basicamente passar informações dessa tabela, que eu posso passar um name, por exemplo, eu vou passar um tb usuário. Aqui, ó, aqui temos o nome da classe, beleza? E aqui eu estou mapeando como vai ficar salvo no banco de dados essa minha tabela, essa minha entidade, beleza? A gente vai precisar modificar algumas coisinhas aqui, como por exemplo, se você ainda não manja muito do banco de dados, tal, eu acho importantíssimo você saber sobre isso, que é a questão de chave primária, chave estrangeira, beleza? Necessariamente toda a minha classe ela precisa ter uma chave primária em banco de dados. E não é diferente aqui, a gente passar essa chave primária para o banco. Beleza? Pronto. A gente vai sinalizar, então, o ID, que é basicamente o ID, a chave primária, nossa tabela. Beleza? E a gente vai passar outra anotação, que é o Generated Value, que é o seguinte, em banco de dados relacional, no tipo da chave primária, a gente pode passar ali uma estratégia de geração. Por exemplo, no MySQL tem um auto-increment, ou seja, toda vez que eu cadastrar um novo usuário no banco, esse meu atributo ID, que é a chave primária, ele vai se auto-incrementar, ou seja, ele vai ser adicionado mais um a cada criação de usuário. No Postgres, por exemplo, esse nome já fica serial, mas é o mesmo princípio. Aqui nessa anotação de Generated Value, a gente tem que passar o quê? Uma estratégia de geração, que eu acabei de falar. Não existe só uma estratégia de geração, existe mais. A gente tem que passar aqui um Generation Type, que a gente vai usar o Identity. Mas, como vocês podem ver aqui, tem esse Generate Type UID, que é basicamente aquela questão de que tem um monte de letras e números, que gera automaticamente aleatório. Mas a gente vai usar o Identity, que é justamente essa questão de gerar um por um o ID. Beleza? Eu vou trocar aqui o tipo desse meu ID para um tipo long, o JavaLang, que ele é muito usado para a questão de ID por suportar grandes quantidades de quantidade numérica, essas coisas. Aí, a gente também tem uma notação chamada de column, porque num banco de dados relacional, a gente tem essa questão de linhas e colunas. Se a gente passar um @column, a gente pode passar coisas sobre essa coluna na minha tabela. Por exemplo, o name. Vou botar aqui ID _ usuário. Lá no nosso banco vai ficar salvo ID _ usuário, mas aqui a gente tá ID. Posso passar também questão de nullable, tá ligado? Tipo, a gente pode dizer que esse atributo aqui, ele não pode ser nulo. Aqui no column, eu posso passar aqui o nullable false. Isso quer dizer o quê? Olha, Java, Spring, eu não posso cadastrar no meu banco se o nome do usuário for nulo, beleza? Aí se um usuário aqui, por alguma aventura, passar o nome nulo, vai dar erro e não vai. Eu pensando bem, eu vou até fazer isso nos outros, para ficar um negócio melhor, mais estruturado, né? Beleza. Aí aqui tá dando um erro, porque a gente mudou o tipo, vai ser tipo long, aqui também, e aqui também. Pronto, beleza. Eu vou mudar aqui esse equals em hashcode e vou fazer de novo para ficar com o tipo long, que não estava no tipo long. E beleza. Bom, criamos nossa classe. Aqui, ó, ela está pronta para ser salva no banco. E é basicamente isso. Beleza? Agora, a gente vai mexer uma parte importante da nossa aplicação. Se lembra lá no começo que eu tinha falado que a gente precisaria mexer nessa configuração de questão de conexão com o banco de dados? É justamente isso que a gente vai fazer agora. Aqui no application.properties, onde a gente passa essa configuração, a gente vai entrar.
Ele vai ter só essa aqui, eu vou dar um espaço. E eu vou colar aqui uma configuração que eu já tinha do outro projeto meu que eu vou explicar para vocês. Basicamente essa configuraçãozinha aqui. Essa configuraçãozinha aqui é padrão, vocês podem achar em muitos projetos. Tal. Se você entrar em algum projeto meu no GitHub, vai ter. Eu vou tirar essa anotação, a anotação aqui, que ela não é mais usável no Spring Boot 4. Eu vou explicar para vocês agora o que é. Essa questão aqui, spring.datasource.url, é passando a URL do banco de dados que a gente vai ter. Por exemplo, a gente está usando H2, então eu passo que a URL de conexão com o banco é através de JDBC. Todo banco de dados que a gente for usar relacional vai ter que ter esse JDBC na frente. 2 pontos, o nome do banco, beleza? E aqui a gente passa, no H2, a gente vai passar esse MEM, que é em memória, basicamente, memory. E aqui a gente vai usar, aqui depois de 2 pontos, o nome do banco de dados que a gente vai salvar, testdb. Aqui, nessa mesma caminho aqui de conexão, a gente vai passar agora o username, que é o name ali do nosso usuário, que eu botei que é SA. E aqui a password, que é a senha, eu deixei vazia, beleza? Aqui a gente passa o driver de conexão do H2, que eu acredito que hoje em dia não precisa mais fazer isso, porque ele já vai conectar automaticamente. Vamos testar agora com vocês. Nessa partezinha aqui embaixo, a gente está sinalizando ao JPA e ao Hibernate, JPA e Hibernate, que o dialeto, como ele vai falar, porque nem todos os bancos de dados relacionais têm o mesmo SQL, tem algumas coisas diferentes. Mas a linguagem é a mesma, é universal. Mas a gente está implicitamente passando que a comunicação que ele vai fazer é através do H2 dialect, que é o dialeto do H2, beleza? Aqui a gente passa essas questões de inicialização, de ver o SQL no terminal, de o formato ser SQL e tal. E é basicamente isso. Eu vou passar mais uma anotaçãozinha aqui importante, que é basicamente o seguinte, DDL alto. Isso quer dizer o quê? Toda vez que eu mexer aqui no meu projeto em questão de entidade, de modelo, ele vai atualizar as tabelas no meu banco automaticamente, que é o update, que é atualizar. Beleza? Aqui configuramos nosso banco, tal, e vamos começar a trabalhar. Mapeamos aqui nosso usuário, melhoramos aqui, botamos anotações. Vamos partir agora para o repository. Como a gente vai fazer essa comunicação? A gente vai criar uma interface em Java chamada usuário repository. Vejam que os nomes estão de acordo com os pacotes. Por exemplo, a gente poderia ter aqui um produto, aí seria produto repository, para ficar fácil de localizar, beleza? Vamos criar essa interface e criamos a interface aqui, usuário repository. E agora vamos entrar em um conceito que a gente vai ter que dar a essa interface um uso, beleza? Porque aqui ela não está nenhum. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um extend JPA repository, beleza? Isso aqui, quando a gente adiciona o JPA, a dependência JPA, vem no projeto para a gente colocar, que é basicamente o seguinte, essa interface aqui a gente vai usar para conseguir acessar métodos e queries no meu banco de dados. Automaticamente o Spring já faz isso para a gente, sem que a gente precise criar manualmente. Olha que legal. E aqui a gente vai passar 2 tipos para esse meu tipo aqui, JPA Repository. Que a gente vai passar justamente a classe que a gente quer, que está associada com o banco, que é o usuário, e o tipo do ID que a gente criou para essa classe. Se a gente entrar aqui no usuário, o ID é tipo long. Beleza, beleza. A gente vai passar o tipo long aqui. Já parou de dar erro, tal. E a gente começou aqui, já criou nossa interface de comunicação. Vou fechar aqui e vou partir para o usuário service. Beleza? E o seguinte, eu vou excluir esses retornos aqui que a gente vai já trabalhar com o banco. Se lembra da anotação auto-wild, para a gente conseguir usar um objeto aqui de forma injetada. E a gente vai criar um tipo de usuário repository, que é onde o service vai poder acessar o repository para fazer essa comunicação com o banco. Beleza? Beleza. O que eu vou fazer? Aqui eu vou receber um tipo long, que a gente mudou o tipo, né? A gente mudou o tipo do ID. E o que a gente vai fazer?
A gente vai acessar esse meu usuário repository e vai retornar o seguinte. Eu vou criar aqui um usuário que vai receber o quê? Aí eu vou acessar o meu usuário repository e dar um ponto. Ó. Automaticamente já existem métodos aqui para a gente conseguir se comunicar com o banco de dados. Isso é muito legal, isso otimiza muita coisa. Inclusive eu tenho um método aqui find by ID, que eu posso passar o ID que eu recebi lá em cima. Beleza? Olha que legal. Esse métodozinho aqui está dando erro. Por quê? Porque ele não retorna um objeto do tipo usuário em si. Não tem? Ele retorna basicamente um optional. Mas, como a gente está praticando aqui agora, eu vou dar um get, que ele vai conseguir pegar dentro do optional o meu usuário. Beleza? Eu vou explicar melhor para vocês quando a gente for testando a API e tal. E eu vou retornar esse usuário. Pronto. Busquei meu usuário no banco. Aqui o método find by ID. Busque pelo ID no banco. Estou pegando o usuário pelo get e estou retornando ele. Beleza? E no método find all é a mesma coisa. Eu vou ter uma list de usuário chamada de lista. Vai receber o quê? Meu usuário repository, ponto, e já tem um método chamado find all que retorna justamente uma lista de usuários. E eu retorno a lista. Simples, né? É fácil, né? E vamos lá ajustar no controller. E aqui eu vou passar um tipo long, não vou passar mais um tipo int. E está funcionando. Beleza, beleza. Vamos testar? Vamos. Vou rodar aqui a aplicação. Eu acho que vai rodar tranquilamente. Rodou. Aqui, ó. Já mostrei aqui o Hibernate aqui, ó, que ele criou a tabela usuários. Beleza. A aplicação startou, tá funcionando. Vou acessar aqui o Chrome, a internet. Vou dar um localhost. Se a gente quiser ver a interface gráfica do banco de dados, a gente bota aqui localhost porta 8080 /h2 console. Já tem até aí. Se eu der um enter, ele vem para essa telazinha aqui. Olha que legal. O Spring conseguiu fazer essa tela para a gente. E aqui a gente passa justamente aquelas coisas que a gente configurou lá. Username, que é o usuário. A gente passa aqui, ó, SA. Password não tem ninguém. Não tem ninguém não, eu deixei vazio. Não existe senha. E aqui a URL a gente passa essa, que é justamente igual que está aqui. Se eu apertar Connect, ela vem para cá, para esse layoutzinho aqui, e olha aqui em cima a gente tem uma tb_usuário, que é justamente o nome lá que a gente escolheu quando a gente construiu nossa classe. Se eu clicar nela, ela já monta um comando SQL aqui padrão. Se eu der um run, ele mostra que não tem linhas, porque a gente não tem usuários cadastrados. Beleza? Beleza. Basicamente é isso, está funcionando a aplicação. Então nem mostrei para vocês o API, no caso. Vamos rodar aqui de novo. E olha, o Hibernate criou a tabela de novo, porque é um banco de dados de teste. Toda vez que eu paro a aplicação, o banco de dados morre. Dá um localhost, porta 8080, /usuários, /todos. Ele me retornou a lista vazia. Por quê? Aqui, ó, o Hibernate monta o comando SQL, isso é muito legal. Aqui no meu usuário service, eu estou pegando todos os meus usuários do banco, mas não existe usuário cadastrados. Mas me retornou uma lista vazia, sem erros. Isso quer dizer que está funcionando. Beleza? Pronto. Nesse vídeo, a gente criou a conexão com o banco, testou aqui os métodos. No ID também ia dar a mesma coisa, não ia retornar nada, porque não temos usuário cadastrado. No próximo vídeo, eu vou montar com vocês os métodos de cadastrar o usuário e de deletar o usuário. E vou explicar melhor sobre esse tipo optional que esse find by ID retorna. Beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!